Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu amo na Bíblia. Eu amo toda a palavra de Deus, mas essa passagem é uma passagem que me toca muito, que é a passagem da mulher samaritana. Essa passagem ela é um marco na história cristã, porque Jesus escolheu aquela mulher para iniciar ali o período da igreja de Jesus nessa terra. E eu sempre fiquei muito curiosa para poder entender por que Jesus escolheu aquela mulher. E a Bíblia ela vai relatar, né, que Jesus estava ali assentado à beira do poço de Jacó, perto do meio-dia. E Jesus não estava ali de uma forma aleatória, não foi uma coincidência. Ele foi muito bem intencionado, porque ele fala para os discípulos dele que eles precisavam passar por aquela cidade, porque era necessário. Então ele foi de uma forma muito consciente fazer o que ele precisava fazer, que era salvar aquela mulher e fazer daquela mulher um instrumento nas mãos dele, né? E o interessante é que a Bíblia vai falar esse horário, né? Vai falar que era perto do meio-dia. E essa mulher, ela estava indo ali nesse horário buscar água, porque ela era uma mulher excluída do processo social. Ela era uma mulher que não era casada, e a Bíblia vai falar muito sobre essa história dessa mulher. Então ela não era uma mulher reconhecida, e muito possivelmente, né, pelo contexto social da época, ela precisava ir buscar água fora dos horários onde estavam as outras mulheres, né? Normalmente era pelo período ali da manhã. E aí é interessante porque quando a mulher chega, Jesus pede para ela a água, e aí ela fica surpresa. Ela fala: tu que és um judeu, falando com uma mulher samaritana, porque não era costume, né? Os judeus, eles não falavam com os samaritanos, eles não tinham um bom relacionamento, né, entre esses dois povos. E ali Jesus começa uma conversa muito louca, porque Jesus pede água para ela, e ela pergunta por que Jesus está pedindo água para ela. E aí Jesus fala: se você soubesse quem te pede água, você que me pediria, e eu te daria água, e você nunca mais teria sede. E aí ela fala: eu quero, Jesus, eu quero essa água. E aí Jesus começa ali a fazer um milagre, se revelar para aquela mulher como Salvador, como Messias. E o interessante é que depois que é revelado a ela quem era Jesus e a salvação que ela poderia ter através dele, ela sai e ela fala de Jesus para muitas pessoas. Ela vai proclamar Jesus, e a Bíblia fala que muitos se converteram, muitos foram a Jesus através do relato dela, através do testemunho daquela mulher. E isso é interessante, né? Porque Jesus pegou uma mulher excluída da sociedade, que não tinha nenhum valor, não tinha nenhum reconhecimento, e foi essa mulher que levou muitos até Jesus. E aí me perguntando, né, por que Jesus escolheu essa mulher? E uma coisa que o Espírito Santo fala é que aquela mulher, ela não tinha preocupação com o que os outros iam falar a respeito dela a partir do momento que ela encontrou Jesus. Ela já era uma mulher rejeitada, ela já era uma mulher excluída. Então, quando ela recebeu a fonte da água viva, ela não teve preocupação sobre o julgamento, sobre o que iam falar, sobre o que iam pensar, porque o que ela recebeu foi muito valioso e ela quis proclamar isso para todo mundo. E às vezes na nossa vida é isso, né? Às vezes a gente tem tantas preocupações com o que vão falar, para que vão me julgar, né? E você deixa de fazer coisas, e quando você deixa de fazer coisas, você perde algo que Deus tem para você, algo que Jesus tem reservado só para você. Então essa é uma reflexão que fica para mim, que eu compartilho aqui com vocês. Não deixe de fazer nada pelo pensamento, pelo que vão falar, pelo que você acha que vão julgar, porque no final das contas, o que vale mesmo é o que a gente recebe dos céus, é o que a gente recebe
da parte do Pai, é o que Jesus tem feito nas nossas vidas, e é sobre isso que a gente deve se preocupar, em agradar a Ele, e a mais ninguém. Então fica aqui essa mensagem para vocês, que vocês tenham um bom dia, Deus abençoe a todos, tchau, tchau, pessoal.